Você sabia que um animal ele pode ser enfeitiçado? Esse animalzinho doméstico da sua casa, o seu cachorrinho, o seu gato e outros mais. Você sabia que esses animais tentam a todo custo avisar os seus donos que está havendo algum tipo de manifestação espiritual ou mesmo algum ataque astral na sua casa? Pois é, nós falaremos desses animais domésticos e também daqueles animais de criação nas fazendas e o que acontece com eles em caso de feitiço ou de ataque de criaturas do astral. É daqui a pouco, logo depois da vinheta. Ah, e não esqueça, já vai deixando o seu like aí. Já voltamos. Vamos começar falando do melhor amigo do homem. Você já sabe qual é, né? É o cachorro, é o cãozinho. Aquele seu cãozinho de estimação que você ama tanto. Algumas pessoas chamam esses animais de anjinhos de pelo. E é uma verdade, eles realmente são, porque eles são muito protetores. Seja qual for o tipo de cachorrinho que seja que tenha na sua casa, ele normalmente vai te proteger de algum tipo de ataque astral. Mas você precisa ficar ligado. O primeiro sintoma que pode ocorrer é quando ele começa a latir para o invisível. Latir e rosnar para o invisível, como se estivesse latindo realmente para alguma coisa que você não está vendo, mas ele está vendo. Os animais enxergam o plano astral tranquilamente, como se estivesse vendo o plano físico. Se ocorrer uma vez só e parar, tudo bem. Mas se começar a ter uma frequência, então a coisa começa a ficar complicada. Pior ainda é se ele começar a adoecer. Se ele começar a ficar moado lá no cantinho, significa que ele foi tragado energeticamente e ele está protegendo a família, porque era para vocês serem tragados. Então ele puxou para ele, né, e começou a adoecer. Não é incomum que esses animais defendam os donos de uma maneira que às vezes quando o ataque é tão forte, ele venha a morrer, infelizmente. Existem alguns outros sintomas aí que são importantes serem levados em conta. Além desse fato de rosnar e latir para o invisível, ele pode uivar. Quando ele não tem este hábito de uivar e de uma hora para outra ele começa a uivar, é porque algo está acontecendo. Também quando ele fica com muito medo, que você vê que ele sai correndo, se esconde atrás das suas pernas, de uma hora para outra, né? De repente ele viu alguma coisa que seja muito feia, ele não é aquele cachorro que enfrenta, é um cachorro um pouquinho mais tranquilo, mais manso, então não é incomum que ele fuja, né? Mesmo, mas você vai ver que alguma coisa está acontecendo porque ele muda esses padrões, né? Ele fica um pouquinho mais tenso. Houve um caso de um cachorro que começou a escavar o quintal da casa e o dono via que ele escavava toda hora, mas como a casa era muito grande, tinha terra no quintal, eu falei, deve estar escondendo alguma coisa lá, um ossinho e tal, né? Mas isso começou a ter uma frequência, ele começou a mudar. O animal começou a ficar um pouco tenso, nervoso, porque quando iam tentar tirar lá, ele rosnava, né? E aí o dono resolveu cavar, pegou uma escavadeira, começou a bater ali e tirar a terra. Bater e tirar a terra, de repente ele tira um trabalho, um feitiço que estava materializado na casa dele, que era um quintal do lado do fundo da casa dele. Então ninguém foi lá e enterrou, mas materializou ali e tinha fotos, tinha cabelo, tinha peças íntimas, tinha uma porção de coisas e o animal sentiu e conseguiu identificar onde estava a energia que estava afetando a casa. E ele queria avisar o dono, por isso ele rosnava quando a pessoa ia lá, tentava tirar de lá, ele rosnava e falava, não, tá aqui, você precisa ver isso daí. E aí ele viu realmente. Então, é alguma coisa assim fantástica. O cachorro é um animal fantástico em muitos e muitos aspectos, tá? Mas não esqueçam, animais também podem ser possuídos. Se ele mudar de uma hora para outra, né, e você perceber um padrão, principalmente um cachorro grande, né, que pode atacar, vocês sabem que tem casos de cachorro que era extremamente dócil, que ataca uma criança, ataca o próprio dono, então isso acontece também. Isso também pode ser um sintoma bem claro de que está havendo um ataque astral na casa quando o cachorro não é velho, não é senil, né? Quando isso acontece o bichinho ainda é novo. Então, quando isso ocorre, tem que se tomar muito cuidado, porque realmente pode estar sendo vítima de ataque astral, tá bom?
Vamos falar agora dos gatos. Os gatos são animais telúricos. O que significa isso? Que ele consegue captar energia negativa, assimilar aquela energia e transmutar. Tá? Então, não é incomum casos que um gato aparece na casa, de repente, quando a família está passando por alguma coisa difícil, algum problema. Então ele vem para ajudar, a transmutar aquela energia. Agora, por favor, tirem aquele negócio da cabeça de gato preto é agourento, que não se pode ter gato preto. Isso é uma tremenda bobagem. O animal, não importa a cor que ele seja, tá? O gato é um animal muito importante e muito bom de se ter em casa. Tá? Até porque ele também protege, transmuta as energias, tá? E ele pode dar avisos, da mesma forma que o cachorro dá, quando ele dá aquele chiado que vocês conhecem, né? Aquele chiado forte, né? Ele está, e o pelo eriçado, de uma hora para outra, e você está vendo ali, não tem nada, é porque ele está vendo alguma coisa. Quando ele começa a dar aquele miado, que é um rosnado, né? Aquele miado grosso, forte, é um rosnado, ele também está em posição de defesa. Posição de defesa e posição de ataque, porque alguma coisa ele também está vendo. Então ele te avisa claramente se tem alguma coisa. E não é só isso também. O gato, se de repente ele pegar uma carga muito forte, ele não é comum que ele suma, tá? Que ele fuja, que ele suma. E se for muito forte, ele pode vir a perecer, né? Então ele sai fora, ele vai embora. Por outro lado, o gato também, ele gosta, quando a casa está sob ataque astral, ele vai ficar em locais diferentes, locais onde o ataque, o acúmulo de energia negativa é mais forte. Então ele vai naquele ponto e fica lá para poder ajudar a transmutar a energia. Então o gatinho é um bicho muito especial. Mais do que nunca, ele está conectado com o plano astral. O gato, ele tem um efeito de transmitir muita paz. Quem não gosta de pegar um gato e acariciar, colocar no colo e acariciar um gato, e você se sente bem na mesma hora porque ele transmuta a sua energia. Então é muito bom você ter esse bichinho em casa, tá certo? Peixes de aquário que de repente amanhecem mortos no aquário, de uma hora para outra, não foi mudança de temperatura da água, não foi nada que você fez de errado, e o peixinho amanhece boiando. Teve um caso de um rapaz que sofreu um ataque à noite, foi muito forte, a família sentiu, e ele tinha um lago artificial na casa dele, tá? E eles tinham carpas, né? Aquelas carpas coloridas. No dia seguinte, todas as carpas estavam mortas, como se alguma coisa tivesse atacado. De fato atacou, né? Matou todos os bichos, assim como atacou a própria família. Então, vocês veem, é um sintoma característico. Aves, pequenos pássaros, canarinhos, né? O pessoal gosta de ter, de repente, em gaiola, né? Ou curiós. Enfim, hoje em dia essa prática já está... Nem tem muita gente que está colocando passarinho em gaiola, mas ainda existe aqueles pássaros que são criados em cativeiro e que não daria nem para soltá-los, né, porque eles iriam perecer. Tá? Então a pessoa gosta às vezes de ter para escutar o canto, etc. Né? Mas quando a ave ela começa a se bater de um lado para o outro na gaiola, tá? E no dia seguinte ela amanhece morta, é porque alguma coisa está acontecendo para deixar o animal daquele jeito, daquele estado. Então você também tem que ficar em alerta, tá certo? Vamos falar agora dos animais da fazenda. Sim, os animais da fazenda também sofrem ação de obras de feitiçaria, magia negra ou ataques astrais e sofrem muito. Vamos começar falando do gado, a vaca. E vocês sabem muito bem que em alguns países, como por exemplo na Índia, tá? Em algumas culturas a vaca é considerada um animal sagrado. E todo mundo percebe aquela docilidade que há numa vaca, num boi, através do olhar. E quando está alguma coisa acontecendo, esses animais eles choram. Não é comum vocês vê-los lacrimejando, né?
Então, o que acontece quando nós estamos sendo vítima? Primeira coisa, o animal, de uma hora para outra, os animais começam a perder peso. Segundo sintoma, a vaca leiteira, o leite dela coalha quase que imediatamente quando é tirado. O gado começa a ficar um pouco desorientado, né? Então você vê uma certa movimentação e não é incomum que vocês vejam arranhões nas paredes, arranhões na madeira, onde se divide, onde está o gado. Então vocês veem aquele arranhão como se fosse alguma coisa de uma onça, por exemplo, sendo que naquele local de repente nem tem onça, nem tem nada. Não é incomum que às vezes as pessoas da fazenda ouçam até algum tipo de rosnado. Aí você vai ver, né, e não há nada, tá? Tem gente que já houve casos da pessoa ver algum tipo de humanoide, alguma coisa assim que parecia um lobisomem, né, alguma coisa. E aí foi correndo, tentou atirar e o negócio desapareceu, sumiu por ser uma entidade do astral. Há também alguns outros sintomas que percebe-se nas criações. Por exemplo, as galinhas, elas podem botar ovos chocos, tá? Nos animais também que rodeiam a fazenda, por exemplo, pássaros, os pássaros começam a se chocar contra a casa, de uma hora para outra você vê muitos pássaros mortos, tá? Então, isso aí são sintomas de que alguma coisa está acontecendo. Mas vamos falar de outros animais também da fazenda. A mesma coisa acontece com outros mamíferos, né? Por exemplo, ovelhas, bodes e cabras. E nessa questão dos bodes tem um negócio muito interessante. Há casos também, e até porque algumas entidades do astral, alguns demônios, eles são seres híbridos, né? Então eles vêm com uma aparência meio de bode, meio de ser humano, né? Meio de cavalo, Então existe esse tipo de coisa, e esses animais eles podem ser de repente possuídos por esses seres. Então já houve casos da pessoa estar vendo o bode, de repente o bode ficou com o olho vermelho, começou a falar, né? Ergueu em duas patas. Tem vários relatos desse tipo de coisa assim. Então não é que o animal ele seja um animal amaldiçoado, nada disso. Não, mas é que esses seres, quando está sendo atacado, pode fazer uso desses seres para poder de repente assustar ou atacar alguém, tá? Então não é incomum que isso aconteça. Mas nesse caso, ovelhas, né, cabras e tudo mais, pode acontecer a mesma coisa que acontece com os bovinos, leite coalhar, eles vão adoecendo, vão perdendo peso, pode vir a morrer também, tá? Então isso é um dos sintomas característicos. E como eu falei que algumas entidades podem aparentar seres demoníacos que se aparentam, né, são seres híbridos, como por exemplo cavalo e tudo mais, né? Isto pode possuir de repente um animal. E houve inclusive casos, né, que a gente tem um caso que a gente tratou e que a pessoa estava andando de cavalo, né, o animal ele foi possuído e lançou, né, ele pegou, se ergueu, jogou a menina para trás, a menina caiu, se machucou, né, perdeu o movimento das pernas, e aí com muito custo a gente conseguiu reverter esse processo todo aí, tá? Mas isso aí acontece, e acontece com muita frequência, e o animal ele também se assusta com muita facilidade, porque todos eles sentem, veem, e o cavalo ele tem uma relação muito próxima do ser humano, né? O ser humano vai de repente montar no cavalo, de uma hora para outra ele desembesta, ou então ele vai começar a levantar e derruba, né? Então tem que tomar muito cuidado. Os porcos também eles podem sofrer ações espirituais e inclusive o fenômeno da possessão. Eu lembro a vocês da história de Jesus, né, em Marcos capítulo 5, quando ele encontra com um homem possuído por uma entidade que se denominou Legião, por se tratar de muitas entidades demoníacas, e que ficaram com muito receio de Jesus e tudo mais, e por último pediram permissão a Jesus para incorporar numa manada de porcos. E aí Jesus concedeu, os espíritos eles possuíram os porcos e se lançaram no abismo, tá? Mas o que eu quero dizer com isso é que sim, é possível que essas entidades possuam animais como esse, então tomem muito cuidado. Muito bem, né? Eu espero que
vocês tenham gostado, tá? E se gostaram, por favor, deixem um like aí, né? Assinem o nosso canal, acione a sinetinha para recebimentos de novos avisos, novas publicações, tá? E logo nós estamos de volta aí. Um abraço, tchau!